Você quer saber qual a diferença entre toxina botulínica e preenchimento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Muito prazer, eu sou a doutora Luciana Vilas Boas, eu sou médica dermatologista e a toxina botulínica é algo que a gente utiliza muito na nossa prática diária porque tem diversas indicações. A gente vai falar agora da indicação da parte estética, mas lembrando que a gente tem outras indicações até para cefaleia da indicação da toxina botulínica. Eu vou mostrar a Vanessa, a minha técnica de enfermagem, a minha assistente, que ela está já precisando refazer o botox dela, assim como eu. Então, se você der um zoom aqui em mim, você vai ver que eu tô com essa região, eu estou mexendo e faz uma marquinha. E se eu levanto, também faz um pouco de ruga nessa região. E agora eu vou explicar na Vanessa como que é o efeito do botox, para que você realmente entenda a diferença entre botox e preenchimento. Então, aqui a Vanessa, olha, ela está em repouso, não está sorrindo, e agora ela vai sorrir. Então, começa a se formar essas rugas aqui, que popularmente são chamadas de rugas de pé de galinha. E aqui, olha, uma ruga bem importante dela, bem marcada, que é a ruga da preocupação, né? Que a gente fica tensa aqui nessa região, essa é a região da glabela. Olha como ela tem bastante forte, bastante força muscular. Agora pode soltar. E agora olha lá pra cima. E aqui tem marcado outras rugas. A toxina botulínica, ela é indicada para aplicação na musculatura para poder relaxar essa musculatura temporariamente. Então o que vai acontecer? Quando a gente aplica a toxina na musculatura, ela vai fazer esse movimento, só que não vai enrugar. Faz o movimento, ó, e não vai enrugar, tá? Isso é a ação da toxina botulínica. Preenchimento é outra história. Então você tá vendo aqui, por exemplo, esse sulco dela. Quando a gente vai analisar a face toda para fazer o preenchimento, a gente analisa diversos componentes. A gente analisa a parte óssea, a gente analisa a pele como tá, com mancha, com ruga. A gente tem que analisar também a mímica, ou seja, como que tá a musculatura e também os compartimentos de gordura, para poder indicar qual o melhor tratamento. Então não é simplesmente ter esse sulco, eu vou preencher aqui. Muitas vezes eu preciso sustentar essa região aqui e ó, quando eu sustento, olha como já acontece uma melhora desse sulco. Porque conforme a gente vai preenchendo só aqui, que isso era uma técnica antiga, hoje em dia a gente não faz mais isso, porque preenchendo aqui vai ficando muito cheio essa região e não vai ficando com efeito estético realmente bonito e adequado. E a gente tem que avaliar todos os compartimentos da pele dela. Além da pele, osso, musculatura, a gente tem que ver simetria entre os terços, lateralidade, tudo isso é feito. Assim como o formato do rosto. Então tudo isso vai ser analisado para poder indicar o preenchedor. Em geral, a gente utiliza preenchimento de ácido hialurônico porque ele é mais seguro, ele é absorvido pela nossa pele, a nossa pele já tem bastante ácido hialurônico, a nossa derme é composta 90% dessa substância que é o ácido hialurônico. Então, a gente vai estar colocando alguma coisa muito parecida com aquilo que já se tem. Claro que existem diversos cuidados que têm que ser tomados de acordo com a irrigação, com a inervação do local, para que não haja nenhum problema. Então, o preenchimento, ele é para isso. A gente pode preencher essa região da olheira, a gente pode fazer essa sustentação. Quem tem, a gente olha a gente de frente, né? Mas a gente tem que avaliar também o perfil, porque tem gente que tem essa região muito para frente, muito para trás, tem gente que tem encurtamento dessa região, aí sobressai essa, ou o contrário, isso daqui muito alongado. Então tudo isso é analisado para poder fazer uma harmonia dessa face e os sinais ficarem de acordo com aquela assinatura original individual de cada um. Então a gente pode, no caso de uma pessoa que tem isso aqui muito para trás, alongar e projetar esse queixo para que ele fique mais harmônico e componha com todo o resto do rosto daquela pessoa. Por isso que é tudo muito personalizado, tudo muito individual. Então o preenchimento, ele não paralisa nada, ele vai dar essa moldura se a gente precisar, vai preencher aonde a gente precisar, ou ele vai dar sustentação, a estrutura que a gente vai precisar. Então vai ser diferentes aplicações
conforme a necessidade individual. E a gente, como eu estava falando de ácido hialurônico, olha, a gente tem diversos tipos no mercado. Eu utilizo apenas essas 3 marcas. A gente tem da LG, o Ivoar, né, da LG Chemicals, a mesma que faz telefones, a LG que tem muito, mas é a parte médica, né, da LG, ela tem muita tecnologia, então ela também tem a tecnologia do ácido hialurônico. A gente tem da Allergan diversos produtos que eu também utilizo. E por que a gente tem tantos produtos? Porque para cada caso a gente vai indicar o melhor. A gente também tem toda a linha Restylane da Galderma, que vai ser o mais indicado sempre para cada um. Por que a gente tem tantos diferentes tipos de ácido hialurônico no mercado? Porque a gente tem concentrações dele, a gente tem a tecnologia, ou seja, a forma como esse ácido hialurônico é feito e aquilo que eu vou querer no paciente. Se eu vou querer um ácido hialurônico que me dê volume, se eu vou querer um ácido hialurônico mais fino, se eu vou querer um ácido hialurônico com uma trama mais fechada. Então tudo isso vai depender. Tem vários no mercado, eu utilizo uma dessas 3 marcas em associações, vai depender do caso, tá bom? Porque são as marcas mais consagradas, as marcas que me dão mais segurança, que tem mais tempo de uso, tem muito estudo, e são as marcas que também são pilotos assim para os estudos. Você compara Botox com outra marca, assim como você compara a Allergan, né, a linha Juvederm com outra marca, muita comparação da linha Juvederm com a linha Restylane da Galderma. São essas comparações que vão fazendo com que o produto tenha essa qualidade toda. E por que eu estou falando tanto de produto? Porque isso é importante. Quando você vai fazer, é importante saber qual é o produto por conta da segurança, porque depois, se você deixa de fazer com um médico, vai fazer com outro, o outro médico precisa saber o que você já utilizou, porque isso tudo é importante. Tem a técnica que é importante, o produto que é importante, a análise individual com a melhor indicação para aquele paciente. Então, são muitas coisas. E além disso, por exemplo, é uma paciente que está com anemia e está com ruga, isso também tem que ser avaliado. É uma paciente que não está dormindo bem e que tem uma flacidez, porque a saúde vai impactar nessa produção maior ou menor de colágeno, porque esse ácido hialurônico que a gente está colocando para fazer toda a sustentação, aquilo que a gente quer, ele também vai impactar nessa produção de colágeno. Existem os bioestimuladores, que é outra linha, que daí eu faço outro vídeo falando sobre bioestimulador, porque dá outra conversa maior sobre bioestimulador, mas o bioestimulador sim, ele vai produzir colágeno, vai estimular a produção de colágeno de uma forma mais direta. Que o ácido hialurônico, ele faz de uma forma indireta, e aí se a gente comparar a quantidade de bioestímulo, de produção de colágeno que um bioestimulador faz, a quantidade de produção de colágeno que um ácido hialurônico faz, é muito diferente. Então a gente tem indicação precisa para cada caso. Então, além disso tudo, analisar também flacidez, manchas, as rugas, tudo isso bem avaliado para poder fazer a melhor indicação. E agora eu vou mostrar o rosto de um homem. Então a Vanessa vai dar licença. E aí eu vou chamar o Clay, porque o Clayton, ele já é o Botox feito. Então, para você ver essa diferença, você viu a Vanessa movimentando o rosto e a ruga sendo formada. Vamos lá, Clay, pode sentar. E agora, acho que vou ter que abaixar a marca, né? Vou levantar mais um pouco. E agora o Clay, para você realmente observar que ele vai fazer o movimento e não vai enrugar. Então assim, ele tem, e sem ficar com o rosto feminino, nada disso. Vai manter as funções do rosto dele, além da eficácia masculina também e da eficácia da movimentação que a gente precisa. Então, assim ele está em repouso. Agora pode olhar para cima, assim, isso, ó, não faz marcas. Algumas marcas bem delicadas, às vezes podem até ficar, vai dependendo da força individual e do que ele já tinha antes. Sorria. Olha, sem nenhuma ruguinha nessa parte lateral, né, do famoso pé de galinha, na região orbicular dos olhos, porque está bloqueado pelo efeito do Botox. Outra região que a gente também bloqueia é essa daqui, ó, tenta fazer o narizinho. Ó, não enruga aqui. Aqui, que é a ruga de preocupação,
já começa a fazer um pouco de formação, porque já tem 3 meses que a gente fez, que é quando começa, mas tá vendo? Ele é homem, se eu apertar assim, ó, você vai ver que esse é o normal. Ele enruga dessa forma. Agora, ele não tá assim, enruga. E aí tá bem menor. Mas ele já começa a sair. O natural dele seria assim, aí ele já começa a sair com 3 meses, porque é assim o efeito da toxina. Ela tem um efeito de 3 a 6 meses e vai depender da mímica, ou seja, o quanto esse paciente utiliza. O Clayton, por exemplo, é um paciente que faz muito exercício físico e isso também faz com que essa musculatura seja mais mobilizada, ou seja, ele movimenta mais e consome mais esse produto, que ele vai saindo, vai sendo consumido aos poucos, porque a gente tem um neurotransmissor que é a acetilcolina. E o que faz aqui a toxina botulínica? Ela ocupa o lugar da acetilcolina. Então, à medida que você vai movimentando, você vai tendo estímulo para que a toxina saia e a acetilcolina volte para o lugar dela. Então, o eixo volta a ser feito e por isso que é um efeito temporário, não é nenhum efeito definitivo. Então, você tem uma naturalidade, ó, porque ele era assim, e aqui, ó, também contraía, ó, tá vendo? Se eu apertar, ó, como ele tem muito mais marcas, olha, quando ele está sem. Então, a gente vai fazendo para realmente suavizar essa marca e aí o olhar fica um pouco mais elevado, sem ficar assim, né? Numa região mais muita elevação, que a gente chama de madrasta da Cinderela, com aquele... Tem pessoas que naturalmente são assim e tá ótimo, tá perfeito para aquela pessoa. Agora, quem não é, como o Clay, que é só uma leve arqueada, sem deixar o olhar feminino, mas não deixa mais aquele olhar cansado, abatido, porque uma das grandes indicações da toxina botulínica é abrir esse olhar e melhorar esse visual e não deixar o olhar cansado. Então essa é a grande diferença entre a toxina botulínica, que faz com que uma paralisia temporária dessa musculatura, a gente pode utilizar também terço inferior, como pescoço, utilizar para hiperidrose, ou seja, para suor excessivo, mas a mais utilizada realmente é para terço superior de face, mas para terço inferior é muito importante porque essa musculatura aqui, ó, ela tem ação de abaixar e piorar o que a gente chama de jaw, que é o famoso bulldog, essa região aqui. Então, às vezes, dependendo do paciente que utiliza muito essa musculatura, a gente aplica, porque também tem alívio, deixando a linha da mandíbula mais marcadinha, mais formada, que a gente pode fazer também com a toxina botulínica. Então, nesse vídeo eu expliquei alguns produtos que a gente pode utilizar com preenchimento, né, do ácido hialurônico, a diferença entre o preenchimento e a toxina botulínica e a indicação de toxina botulínica. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode me deixar aqui que eu respondo. Obrigado por você estar se inscrevendo no canal, por você estar curtindo o vídeo e até o próximo vídeo.